Então, deve estar gravando aqui, né? Então, a pergunta é, se a profissão fosse regulamentada, haveria mais conscientização ética e fiscalização? Então, para falar sobre regulamentação, a gente tem que falar sobre a Sociedade Brasileira de Computação, que é a entidade, a maior entidade representativa que representa os profissionais de computação no Brasil. Então, Sociedade Brasileira de Computação, a sigla é SBC, ela foi fundada em 1978, então ela já está, né, mais velhinha. É uma sociedade científica, civil e sem fins lucrativos, formados por professores universitários, pesquisadores, profissionais de informática e outros membros da comunidade técnico-científica da computação brasileira. Até uns 2 anos atrás, ela contava com mais de 3 mil associados, mas pensem que no contexto, né, do tamanho do Brasil, tanto de gente que trabalha com computação, a adesão, né, a sociedade, ela é baixa. Vamos navegar no site da SBC, só para a gente ter uma visão geral do que tem no site deles. Então, aqui está, ó, imagino que a maioria nunca entrou no site da SBC, então, aqui a gente tem, né, propagandas do que está acontecendo no mundo relacionado à Covid, ao Congresso Brasileiro, né, da SBC, que está para acontecer, vai ser em novembro, né, o 40º congresso, é um congresso dos mais importantes nacionalmente, tem alguns workshops, então rola de tudo nesse congresso, é um congresso muito bom para acadêmicos de computação participarem, era para ser em Cuiabá, mas por causa do Covid vai ser virtual, e eu escutei que o professor Andrew, se eu não me engano, Andrew não, Audrey, está fazendo uma comitiva, né, uma caravana de participação. Então, ele está juntando alunos que tenham interesse, alunos da Facom que tenham interesse em participar, para ganhar desconto na inscrição do evento. Então, é um evento muito rico, vale a pena vocês participarem. A SBC também está relacionada com o Pós-Comp, que é um exame que se faz, realizado anualmente, para as pessoas que querem acessar pós-graduação no Brasil. Então, é como se fosse um ENAD, né, para medir o desempenho dos estudantes, e daí esse desempenho é usado como um dos critérios para seleção nos programas de pós-graduação, no mestrado e doutorado das instituições. Bom, aqui na tela principal, ó, vocês vejam as notícias, né? SBC e diversas outras sociedades apoiam o projeto de lei complementar, projeto de lei que fala do financiamento de projetos de pesquisa e inovação. Então, vejam que a SBC ela tem que se pronunciar também nas políticas do Estado, né? Então, eu li esse link aqui, ela está se pronunciando, contrária ao contingenciamento do investimento em tecnologia e inovação. Aí aqui tem um link sobre as caravanas virtuais, justamente para o congresso da SBC, e aqui também um fórum para discussão sobre o emprego de um software, um framework para as TVs inteligentes que foi desenvolvido aqui no Brasil. Então, vejam que está tudo interligado. A Sociedade Brasileira de Computação, ela é bastante acadêmica, então ela preza pelos conhecimentos dos estudantes de computação no Brasil. Ela está muito vinculada também às políticas, né, a ações do governo, e também prega o conhecimento vindo das universidades nas tecnologias, nas empresas, então ela também faz uma ponte público-privada aí, né. Então, ela representa muito da computação no nosso país. Então, depois eu peço para que vocês naveguem aqui no site, e olha só que curioso, navegando hoje, né, para ver o que estava rolando aqui, eu achei um código de ética da SBC, gente. Eu nunca tinha visto esse código de ética, isso porque eu navego de vez em quando na página, né, aí até pegou mal aqui para mim. Hoje, inclusive, eu me tornei a representante da SBC na instituição,
E então também tinha o trabalho de olhar não só para essa disciplina de computação e sociedade, mas também para depois fazer propaganda, né, para vocês mesmos da Facom sobre as SBC. Então tá aqui um código de ética, eu acessei, copiei, coloquei lá no Moodle, e é como se fosse uma síntese do código da CM. Depois vocês podem voltar aqui e olhar, tá? O Felipe Munhoz falou alguma coisa aqui, né, que eu perguntei se houvesse regulamentação, se haveria menos escândalos antiéticos, né? Ele falou que crê que não, que acha que não, por conta que atualmente, mesmo nas áreas em que há essa regulamentação, ainda ocorre tais escândalos. Porém, em TI é mais fácil esconder essa falta de ética. É verdade, né? Vira e mexe tem alguns escândalos mesmo, né, de corrupção e tal, e eu lembro, gente, é que eu sou ruim de nome, mas eu lembro alguns anos atrás, um escândalo no setor automotivo, que também tinha a ver com computação, mas né, era mais de engenharia, que os relatórios do carro, o desempenho do carro foram adulterados, alguma coisa de sustentabilidade, se eu não me engano. Foi um escândalo bem grande, depois eu pesquiso para vocês. Mas realmente, né, uma área de engenharia super rígida, né, que tem conselhos, tudo, e aconteceu isso. Bom, vou voltar na minha apresentação aqui. A finalidade da SBC, ela consiste em vários pontos. Então, alguns estão listados aqui. Então, o primeiro seria incentivar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento em computação no Brasil. Então, a gente acabou de ver lá na própria página, né, que a SBC está muito relacionada ao ensino da computação, à pesquisa e também ao emprego do conhecimento que vem das universidades no mercado, né, na indústria. Segundo item, zelar pela preservação do espírito crítico, responsabilidade profissional e personalidade nacional da comunidade técnico-científica que atua no setor de computação no país. Ficar permanentemente atenta à política governamental que afeta as atividades de computação no Brasil, no sentido de assegurar a emancipação tecnológica do país. Então, as leis que impactam, né, no desenvolvimento tecnológico, a SBC sempre tem que se pronunciar a respeito dessas leis. Isso aconteceu quando foi feito o Marco Civil, isso acontece quando se fala em tecnologia 5G também. Então, sempre a SBC que tem que se pronunciar, muitas vezes dando um parecer técnico a respeito das alternativas. E também promover por todos os meios academicamente legítimos, por meio de reuniões, congressos, conferências e publicações, o conhecimento, informações e opiniões que tenham por objetivo a divulgação da ciência e os interesses da comunidade de computação. Então, o que a SBC prega? Ela prega que o exercício da profissão de informática ou computação deve ser livre, independer de diploma ou comprovação de educação formal. Então, pela SBC, todo mundo pode exercer a profissão de computação, na área de computação, na área de informática. Não é necessário ter um diploma técnico superior ou mesmo uma certificação, em qualquer que seja o curso e especialização. Tá? Então, eu coloquei em vermelho aí os termos mais comuns que a gente vai usar nessa aula, que são os mais importantes. Ela prega também que nenhum conselho de profissão pode criar qualquer impedimento ou restrição ao princípio acima. Então, não pode ser feito nenhum tipo de discriminação. Então, a quem cabe exigir um diploma ou não para uma vaga de trabalho? Se a empresa quiser pedir, né, exigir que um funcionário tenha um diploma, ela pode fazer isso. Mas se uma empresa não exigir esse diploma, ela não pode ser punida. Então, ela pode empregar livremente um profissional da computação que não tenha um diploma de curso superior na área.
A SBC acredita que a área deve ser autorregulada, então o próprio mercado deve filtrar aqueles profissionais ruins. Então, um profissional ruim provavelmente não vai conseguir trabalho, né, vai ficar à margem, né, das vagas, não vai conseguir acesso às melhores posições. A SBC é contra o estabelecimento de uma reserva de mercado de trabalho. Então, temos aí outro termo, né? Reserva de mercado de trabalho é quando se exige que algumas posições sejam preenchidas somente por pessoa detentora de um nível, um curso superior, por exemplo, de uma formação. A reserva de mercado de trabalho geralmente é instituída pela criação de um conselho de profissão nos moldes tradicionais, o qual, como já ocorre em muitas outras áreas, pode levar a uma indevida valorização da posse de um diploma em detrimento da posse do conhecimento, que é a habilitação que ele deveria prover. Então, a SBC acredita que diplomas não necessariamente comprovam conhecimento. Então, as vagas não têm que ser destinadas somente a pessoas com diploma, e sim a quem sabe resolver o problema em questão. Então, a SBC ela é a favor da liberdade do exercício profissional, sendo conhecimento técnico, científico e social, normalmente adquirido em curso superior de boa qualidade, o principal diferencial de competência profissional. O diploma, com todas as informações que o compõem, é o principal e melhor instrumento para a proteção da sociedade. Então, vejam que a SBC diz que o conhecimento é o fator principal, e que para obter esse conhecimento, a principal maneira para obter esse conhecimento é através de um curso superior de boa qualidade. Então, a SBC não é contra cursos superiores, ela acredita na boa formação. Então, o curso superior é necessário para a pessoa se qualificar, mas não é o suficiente. Não é nem que seja necessário, né? Traz muitos benefícios, mas que não são suficientes. Para ver se vocês estão falando alguma coisa. Estão quietinhos. A SBC ela propõe a constituição de um Conselho Nacional de Autorregulação, a ser formado por um conjunto de entidades representativas da sociedade civil com a finalidade de definir, manter um código de ética e aplicá-lo no setor de informática, justamente para defender a sociedade, né? Então, vejam que a SBC, ela propõe um código de ética, e para aplicar, né, não basta fazer o código de ética, precisa também aplicar esse código e aplicar também punições para quem estiver violando o código, né? Então, a gente já viu que a SBC propôs, tem um código, e para fiscalizar, né, se esse código está sendo cumprido, é necessário a criação de um Conselho Nacional. Então, a SBC ela defende o regime de liberdade ao trabalho na profissão, o conhecimento, né, como principal diferencial, a valorização do diploma do curso superior, o uso do controle de qualidade de produto para a garantia da satisfação do consumidor. Então, o controle da qualidade vem após a entrega de um produto, e a qualidade não necessariamente está vinculada a um diploma de curso superior. O uso da legislação vigente, seja o Código Civil, Penal, Comercial do consumidor, para resolver divergências, punir irregularidades e promover a defesa de direitos. Então, o profissional que cometer alguma infração pode ser punido civilmente, penalmente. Sindicatos atuantes para defender os interesses dos trabalhadores. E o Conselho de Autorregulação, atuante para a defesa da sociedade. Em 2016, a SBC, ela se pronunciou, mandando uma carta ao presidente Temer, o presidente até então, fazendo um resumo do que seria a proposta, do que a sociedade enxergaria como ideal para a regulamentação da profissão
de computação. Essa carta eu anexei lá no AVA, vocês podem ler a carta, e é uma carta também muito similar ao projeto de lei 4408 de 2016, que eu também anexei lá no AVA. Então, esse projeto de lei foi construído a partir das ideias da SBC. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Aqui está. Aqui é a carta. Deixa eu ver. Aqui está. Então, é um projeto de lei do Eduardo Barbosa, e aí tem aqui toda a linguagem jurídica, né, que essa lei regulamenta o exercício profissional na área de informática, aí ele faz algumas definições importantes, e aí começa, né, é livre o exercício de qualquer atividade econômica, profissão, ofício na área de informática, é vedada a exigência de inscrição ou registro em conselho de fiscalização. Então, o exercício da profissão não é vinculado a uma inscrição ao conselho, por mais que esse conselho exista, o exercício não é vinculado a sociedade, né, um profissional ser um membro da sociedade, do conselho. E aí vai, gente, basicamente fala sobre o que já foi exposto naqueles slides, tá? Depois é bom dar uma olhada, para vocês conhecerem o linguajar da área. Existe um outro projeto paralelo, que é o 3065, que segue modelos mais tradicionais de regulamentação de profissão. E aí são mais parecidos com a profissão de advogado, por exemplo, que determina em qual área cada profissional deve atuar. E olha só, existe a reserva de mercado, né, como era de se esperar para propostas mais conservadoras, mais tradicionais. Então, vamos dar uma olhadinha nesse projeto de lei aqui. Ele é mais interessante, porque o outro eu já fiz o resuminho para vocês, né? Aqui está, ó. Então, é um projeto de lei do deputado professor Victório Gale, de 2015, e olha só, ele já começa aqui falando, dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de analista de sistema, desenvolvedor, engenheiro de sistemas, analista de redes, administrador de banco de dados, suporte, suas correlatas. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática e dá outras providências. Então, gente, é até engraçado, porque essa proposta de 2015, e lista, olha só, ela teve que listar aqui várias profissões da área de TI, né? E hoje, se vocês pensarem um pouco, vocês já conseguem enxergar algumas profissões que não estão aqui, não é? O pessoal de engenharia de software, o pessoal que analisa dados, o pessoal especializado em cibersegurança, talvez aqui analista de redes e tal. Mas, gente, a computação, ela está tão impregnada hoje, né, em todos os negócios, em todas as áreas, que a gente tem várias profissões, vários cursos novos, e que eles não estão contemplados aqui nessa lista, tá? Mas aí o projeto de lei começa, né, dizendo que é livre em todo o território nacional o exercício das atividades de informática, observadas as disposições desta lei. Aí ele começa, ele fala que é livre, e depois ele começa a funilar. Ele diz aqui no artigo 2º, poderão exercer a profissão de analista de sistemas no país. Aí ele começa, os possuidores de diploma de nível superior, e lista os cursos, gente, olha só. Né? Os diplomados em escolas estrangeiras reconhecidas, e aí aqui no 3º ele contempla as pessoas sem diploma que já atuam na área. Então vamos lá, ó. Os que na data de entrada em vigor desta lei tenham exercido comprovadamente durante o período de no mínimo 5 anos a função de analista de sistema e que requer o respectivo registro aos conselhos regionais de informática.
Então, esse projeto de lei contempla quem tem diploma nacional ou internacional que seja validado, e também as pessoas que trabalham na área há mais de 5 anos e que se registrem junto ao Conselho Regional. E ele faz isso para todas as profissões contempladas lá na introdução do projeto de lei. Faz isso para analista de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de sistemas, analista de redes, e assim vai. E lá, depois que ele termina essa parte de falar quem pode exercer cada profissão, ele começa, gente, falando quais as atividades de cada profissão. É algo bem minucioso, bem cansativo, e também, quando vai evoluindo, quando vai passando o tempo, é propenso a erros, né? Porque as profissões, as demandas de cada profissional vão mudando. E aí ele lista aqui as atividades de cada profissional. Basicamente é isso que diz o documento, mas aqui no final fala também sobre a jornada de trabalho. Então, fala que a jornada de trabalho dos profissionais não excederá 40 horas semanais. Então, ninguém poderia trabalhar 44 horas, não pode fazer, né, meio sábado. E vamos ver o que ele fala mais aqui. Olha só que interessante. A jornada de trabalho dos profissionais submetidos a atividades que demandem esforço repetitivo, como desenvolvedor de sistemas e suporte técnico, será de 20 horas semanais. Ó, que show, gente! Trabalhar só 20 horas semanais, meio período por dia, não excedendo as 5 horas diárias, já computado um período de 15 minutos para descanso. Então, aqui esse parágrafo, ele está preocupado com a qualidade, né, de vida do trabalhador. Então, ele imagina que fazendo um esforço repetitivo, digitando, né, trabalhando com atividades que podem ocasionar LER, então esse profissional tem que trabalhar menos e também fazer pausas de 15 minutos. Isso tudo estaria previsto em lei, então teria que ser obedecido nas empresas de TI. E aí ele fala também sobre os conselhos, né, fala da criação de um conselho federal, que chamaria CONFEI, e do CREI também, Conselho Regional de Informática. E aí ele fala aqui do papel dos conselhos, que é basicamente, né, fazer códigos de conduta, examinar e decidir sobre assuntos relativos ao exercício da profissão, assim como faz a SBC hoje, fazer punições, enfim, coisas burocráticas, né? E aí, vocês podem consultar esse documento na íntegra, eu coloquei lá no AVA, né? Então, é uma visão bem diferente da visão do outro projeto de lei que é suportado, apoiado pela SBC. Então, são duas visões, tá? Então, gente, guardem aí, ó. O 4408 de 2016 é a visão SBC. O outro é uma visão conservadora. Da SBC é uma visão mais moderninha, diferente, e essa aqui é uma visão nos moldes mais que a gente está acostumado a ver. Existe uma terceira, mas nem vou falar sobre ela, que é meio parecida com a dos moldes tradicionais, só que mais limitada. Então, em geral, o que eu faço com as turmas é apresentar esses projetos e pedir para que cada um, né, estude sobre esses projetos, veja os argumentos que concorda, discorda, para preparar para um debate. E eu tinha pensado em fazer esse debate, mas, gente, eu fiquei, né, hoje que chegou a hora de fazer o debate, pensei como que eu vou instigar esses meninos a falar sobre a profissão, pode não funcionar, eu fiquei na dúvida. Então, em vez de eu avaliar o debate de vocês, que seria a avaliação, que seria a prova, né, uma das provas, o que eu vou fazer é a gente conversar aqui informalmente, e depois em dupla vocês vão fazer um trabalhinho que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então vamos conversar aqui informalmente, cada um se manifestando quando quiser, para a gente levantar alguns pontos, né, e sempre tem dúvida em relação a esses projetos de lei, a gente conversa e depois eu deixo uma tarefinha para vocês fazerem, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui que eu quero falar. Deixei aqui as referências, vocês podem consultar depois, tá? Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui pela Maria, então. Maria, você está aí ainda? Queria escutar de você, Maria, o que você achou dos projetos de lei
da computação, do regulamento da profissão em computação, e como que ele se compara ao que você já tinha lá na profissão de médica veterinária. Vixe, tá. Eu acho que a primeira coisa que é importante ressaltar é o que faz um conselho. Pelo menos na veterinária a gente tinha. Nossa, eu não Acadêmico, estou né? escutando, tem alguém falando? Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Tá. Ah, calma aí, então, só um pouquinho. Beleza. Desculpa, fala de novo, Maria. Tá me ouvindo agora, professor? Ah, agora tô. Gente, eu tava todo mudo, acho que o tempo todo eu tava sem escutar vocês. Desculpa se alguém falou algo e eu não escutei. Não, acho que ninguém falou nada, não. Então, eu tava falando, professora, pelo menos a gente, quando a gente entra na veterinária, eu imagino que isso deva acontecer em algumas outras profissões também, a gente tem muita dúvida sobre o que é um conselho, né, regional ou federal de alguma profissão. E qual que é a função desse conselho, né? Tipo, parte do princípio que o conselho está ali para proteger o profissional. E não é exatamente essa a função, né? O conselho, ele está ali para fiscalizar e regular a profissão, eventualmente proteger os profissionais regulamentados, mas não é essa a função principal. Então, tipo, a gente tinha muito médico veterinário, pelo menos assim, tipo, que eu só posso falar de medicina veterinária, que reclamava muito que, tipo, o conselho não faz nada para ajudar o médico veterinário, o conselho, tipo, só fiscaliza o médico veterinário, então, tipo, acabava se sentindo meio perseguido, entre aspas. Porque não tem o entendimento do que é um conselho. Tem que proteger a população também, né? Exatamente. O conselho tem a função de proteger a população de maus profissionais. Então, eu acho que essa é o ponto, o primeiro ponto a ser ressaltado. Funciona na computação? Eu, particularmente, acho que não. Porque... Por quê? Qual é a diferença? O que você enxerga de diferente? Na veterinária, você acha que é necessário, de fato, um diploma para exercer a profissão? Eu acho que se a gente quiser ter bons profissionais, sim. Porém, precisa de uma reestruturação da carreira acadêmica. Porque a gente tem muito curso veterinário e nem todos eles estão entregando bons profissionais. Dos projetos pedagógicos. Exatamente. Eu acho que não tem como você se formar um médico, ou médico veterinário, ou um enfermeiro, sem um conhecimento que você só adquire numa faculdade. Porque, tipo, você precisa de toda uma estrutura para poder aprender a fazer uma cirurgia, por exemplo. Né? Tipo, tem todo um conhecimento técnico ali que você só adquire estudando, e você, para adquirir esse conhecimento técnico de uma maneira idônea e ética, você precisa de uma estrutura acadêmica para isso. Por exemplo, eu poderia aprender a fazer cirurgia, era basicamente você entender aonde você, sei lá, faz uma incisão, aonde, tipo, o que você pode tirar ou não tirar do animal, por exemplo. Qualquer um pode aprender a fazer uma cirurgia abrindo um animal. Porém, a clínica cirúrgica, ela é muito mais do que você saber, por exemplo, fazer uma castração. Você tem que entender quais problemas aquilo pode dar e, tipo, saber resolver esses problemas que ocorrem durante uma cirurgia, por exemplo. Isso você não aprende sozinho, né? Se você pegar um animal para fazer uma cirurgia e você ficar nessa tentativa e erro, quantos animais você não vai precisar fazer uma cirurgia, sacrificar porque você fez alguma coisa errada, né? Então, tipo, eu acho que para você aprender isso, você precisa, acho que a professora caiu. Professora? Ixi. Caí aqui, desculpa, gente. Você notou? Vocês notaram? A gente imaginou. Onde foi que a senhora... Qual foi a última coisa que a senhora viu, professora? Tava falando das cirurgias, né? Isso. Então,
outro lado, então, tipo, só concluindo o pensamento, por exemplo, da cirurgia ou da clínica médica, ou até de saúde pública, que é uma área importante da atuação do médico veterinário, para você ter esse conhecimento de uma maneira mais direta e evitar que você fique na tentativa e erro, causando lesão. A gente está falando de um cachorro, por exemplo, mas imagina um médico, por exemplo, que fica tentando operar várias e várias pessoas para poder aprender como que faz uma cirurgia, né? Eu acho que, nestes casos, a formação acadêmica, ela, não necessariamente acadêmica para pesquisa, mas assim, a formação a licença de um diploma é necessária. Sim. E na computação a gente pode testar, né? Então, você faz um software, algo incremental, você planeja os testes, então você pode sempre sim. Um outro detalhe também que eu considero, que eu acho que é muito importante é que a tecnologia ela é muito recente, né? A profissão de programação do programador ela é muito recente, né? Tipo, ela deve o computador, se você parar para pensar que o computador é recente, né? A medicina veterinária ela é da época da Idade Média, até antes, né? Tipo, já na Grécia Antiga já se falava em veterinário. Sim. Mas enfim, a advocacia também, a medicina também, a engenharia. Então, a computação não, ela é muito recente. E aí você querer criar um conselho e que só profissionais formados, tipo, que tenham um diploma, possam atuar numa área onde você tem uma quantidade absurda de gente que é um excelente profissional, um conhecimento técnico muito profundo. E você vai tirar todos esses profissionais do mercado porque eles não têm um diploma, eu acho complicado. Além do fato que você consegue adquirir todos os conhecimentos técnicos sem necessariamente ter um diploma. Por exemplo, meu primeiro contato com a programação foi assistindo um vídeo de Hello World de Python no YouTube, né? Então, eu acho que precisa se ter uma regulamentação e eu acho que a presença do sindicato ela é fundamental por conta porque a função do sindicato é defender os interesses profissionais, se eu não estou enganado. Né? Tipo, é garantir que, por exemplo, se você está tendo uma empresa que está explorando seus profissionais, o sindicato que vai defender esse profissional. Então, eu concordo com a existência de um sindicato, eu acho que é importante. O Felipe falou, ele tem um sindicato de desenho porque não tem um sindicato para ele, né? Eu acho que um norte como o que a Sociedade Brasileira de Computação está fazendo é importante, necessário também, mas eu acho que a existência de um conselho nos moldes tradicionais, como é, por exemplo, a medicina veterinária, ela traz mais prejuízo ao profissional do que a categoria, né, profissional, porque ela limita muito porque como a senhora estava falando do projeto de lei lá, fala, tipo, como é que você vai definir aonde começa a área de atuação de um profissional da computação e termina o de outro? Tipo, por exemplo, se eu entro na medicina veterinária, como médica veterinária especialista em cardiologia, eu só posso médico veterinário especialista em cardiologia. Não que eu não possa fazer a clínica geral, eu posso, porque eu tenho conhecimento técnico prévio, mas eu não posso ensinar como especialista em neurologia, por exemplo. Aonde termina o conhecimento técnico de um profissional front-end e começa um de um full stack? Ou de um back-end? Né? Tipo, essa limitação ela é muito... Eles argumentam também da multidisciplinariedade, né? Então, a computação, ela apoia muitas outras áreas. Então, você pode usar a computação para ajudar a veterinária, a engenharia, a biologia... E aí os profissionais se mesclam, né? E o interessante é que essas equipes sejam mesmo com conhecimentos múltiplos. Exatamente. Então, é difícil colocar numa caixa, né? Provavelmente, se você for eu conheço uma menina que é química e ela é programadora. Quem vai entender melhor do problema dela? Será que é uma pessoa que é formada na área de computação ou será que ela mesma pode sentar e programar e pegar o papel, né, o trabalho do programador? Provavelmente ela que entende melhor do trabalho dela, melhor que todo mundo, né, como química. E aí você parte do princípio do que é a programação. O que é a computação? É a arte de resolver problemas. E aí você pega um cara que já é formado em engenharia e ele vê na programação uma maneira de resolver o problema dele. Você vai exigir que esse cara faça uma outra faculdade?
Então, E eu tem acho toda a que parte burocrática também, de validar o conhecimento. Quem vai fazer essas avaliações? Quantas áreas muito. seriam, né? Há uma área nova, e como avaliar, como encaixar. A gente tem dificuldade até de fazer NAD, né? Na hora de encaixar os cursos, porque muitas vezes não tem, então é bastante complicado. E, Ah, professora, legal. nessa Sim. questão que a Maria citou, eu Ah, também acho interessante que, por exemplo, como a nossa área está sempre em desenvolvimento por conta das outras áreas, então uhum, seria meio que uma perca de tempo você fazer várias faculdades só para implementar, por exemplo, uma IA que utiliza algumas coisas da matemática, da engenharia e outras coisas. Então, tipo, não faria sentido você ter que estudar sobre especificamente uhum, para fazer e uhum. ter uma qualificação. A SBC, ela põe que os diplomas são uma fonte ricas de conhecimento, né? Mas o que ela quer evitar é uma proliferação de diplomação desnecessária, né? Quantas pessoas brilhantes da área de computação a gente conhece que se esquivaram, né? Que largaram a universidade, não foi? Steve O Jobs. cara mesmo da ciência de dados, ele é filósofo. Eu esqueci o nome dele agora, Uhum, mas assim, o cara é formado em filosofia e é um gênio da exato. ciência de dados. É. E tem outra coisa Então, importante também, que eu acho que é válido ressaltar, que tipo, né, o exercício do conselho é evitar o exercício irregular da profissão, você não evita isso nem na veterinária. A quantidade de peão uhum, que você tem em grandes fazendas ou até em pequenas fazendas fazendo cirurgias e tal é absurda. Como é que você vai uhum, evitar isso numa área que é muito mais cinza do que por exemplo, a área da veterinária, né? Que as definições do que um médico veterinário faz e pode fazer, e que é uhum, exclusivo dele, é tão mais certo e mais fácil de visualizar. E ainda assim você uhum. tem gente exercendo isso de maneira ilegal. Como é que você faz isso numa área que é tão cinza como a computação, né? Então, eu Então, tem acho pessoas que complicado essa. exercem a profissão sem diplomação e exercem muito bem. E tem pessoas diplomadas que não são bons profissionais, né? Então, o diploma, a falta dele, não define, né, o tipo do trabalho a ser feito. É, Então, mais ou menos isso. mas tem muita gente com diploma que não faz um trabalho bem feito. Não, isso é um fato. Aí entra a responsabilidade do conselho de fiscalizar esses profissionais. O grande problema de você ter, por exemplo, um peão fazendo uma cirurgia é que se der qualquer problema, ele não vai saber resolver. Porque, tipo assim, na grande maioria, sei lá, em 90% dos casos não vai dar problema. Mas vai ter Uhum, aqueles 10% que vai. E o peão não vai saber resolver. Só quem vai saber resolver é um médico veterinário. Porque é quem estudou uhum, e quem, tipo, né, enfim. Mas que existe, que um diploma não define um bom profissional, isso é um fato. Né? E uhum, aí entra na questão que a senhora comentou sobre a supervalorização do diploma e a abertura de cursos que não vão formar bons uhum, profissionais, como é, por exemplo, o caso da veterinária. O Brasil é um dos países que mais tem curso de veterinária no mundo. A uhum. quantidade de profissional ruim que está saindo é absurda. Né? Então, tipo, realmente, o diploma não quer dizer nada, mas é um grande norte, né? Você pega uma pessoa que não tem um diploma, por exemplo, médico veterinário, você pega uma pessoa que tem um É, diploma e o cara que fala que sabe fazer cirurgia, eu não é. deixo o cara que fala que sabe fazer cirurgia operar meu cachorro. Mas na computação tem muita gente boa sem diploma, né? Ah, Sem a não, isso é um formação. fato, isso é um fato. Eu concordo plenamente. Eu acho que o diploma na área da computação não quer dizer nada. Uhum. Tem mais alguém? Obrigada, Maria, pela participação aí, pelo Não imagina. enriquecimento da nossa discussão. Tem mais alguém que tem uma segunda formação, uma primeira formação? O Felipe, que estava falando que, que é membro do Conselho de Desenho? Quem falou do desenho? Fala aí, Felipe, então, do seu caso. Acho que ele deu uma saída. Mas ninguém, em geral, tem um advogado na turma. Essa turma não tem ninguém que fez direito antes? Não? Então tem umas perguntinhas aqui que os alunos sempre fazem nos debates, eu até anotei já. Aqui tem umas perguntas e também
uns fatos para vocês pensarem, né? Uma vez eu li o seguinte, uma pergunta que dizia mais ou menos assim: você entraria no avião se soubesse que a única parte projetada do avião fosse feita por alguém com chances de não ter diploma? Era um software? Vou reformular. Você entraria no avião se soubesse que a única parte dele projetada por alguém com chances de não ter diploma é o software do avião? É estranho, né? Então, o avião mexe com o imaginário das pessoas, né? Um artefato grande, gigante, voando. Tudo ali envolve engenharia e métodos muito precisos. E aí o software do piloto lá, automático, por exemplo, não precisa ser feito necessariamente por uma pessoa com formação em computação. E agora, vocês ainda vão voar? Sim, Felipe. Bom, ali é o caso, né? Caian voaria também. Ali é o caso que ninguém chega a trabalhar no projeto do piloto automático lá do avião sem a experiência, né? Então, já teve uma validação por trás. A liberdade do exercício da profissão, gente, é uma tendência mundial. No mundo inteiro, a profissão é livre. Argumenta-se que a computação seria igual o idioma de uma nação. Então, todo mundo fala português, todo mundo sabe se comunicar, então todo mundo usa a língua portuguesa para trocar ideias, trocar documentos, formalizar processos, e ninguém é proibido de fazer isso. A computação pode ser vista da mesma forma, e há uma tendência, um grupo de pessoas que dizem até que esses cursos de computação no futuro tendem a ser engolidos por outros cursos, né? Então, o pessoal que trabalha com front-end, será que essa atividade não vai ser deslocada lá para o pessoal pessoal de artes, né, design, o pessoal que trabalha com ciência de dados, será que um químico, um físico não pode, por conta própria, né, aprender um pouco de programação e de análise de dados e fazer a sua própria, né, tirar suas próprias conclusões a respeito de uma base de dados? E, de fato, a gente está vendo a computação evoluir, né, de tal forma que tem as bibliotecas já prontas, os frameworks já prontos, linguagens de alto nível, que rapidamente a pessoa senta e faz aplicações, né, com fins bastante específicos, sem saber, sem ter que aprender, vamos lá, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, redes de computadores, paradigmas de computação, né, algoritmos, se é merge sort, se é quick sort, a pessoa não aprende nada disso, ela simplesmente senta, usa uma linguagem de alto nível, bibliotecas, né, que já tem ali alguns algoritmos prontos e consegue resolver o problema. Então, será que daqui a algumas décadas, os nossos cursos, a nossa formação vai estar de alguma forma obsoleta, no sentido de que a gente não vai ser mais encaixado como um cientista da computação, engenheiro da computação, e sim a gente vai prestar serviço para outras pessoas em outras equipes, e aí os cursos superiores serão outros? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Felipe está achando que acha que os cursos não se tornam obsoletos. Mas será que os cursos não vão ser mais especializados, né? Sei lá. Hoje em dia tem cursos só de segurança, né? Segurança de rede, cibersegurança, cursos de análise de dados. E será que a gente vai deslocar um pouco? Será que a computação aplicada vai para um lado e a computação básica vai para o outro? Mas vocês concordam que é uma tendência que
as pessoas saibam mais sobre programação, sobre computação, as pessoas vão ficar mais letradas, né, na programação, o conhecimento vai ser mais difundido, né? E daí, se há pequenos problemas que podem ser desenvolvidos por pessoas sem formação, por pessoas curiosas, autodidatas, por que não permitir que essas pessoas trabalhem com esse tipo de problema, né? Construção de um site, de uma página web, não requer um conhecimento amplo em computação, né? Então, por que não deixar a pessoa exercer essa função? Há quem diga também que a regulamentação da profissão encarece os serviços. Então, lógico, né, se a gente for pensar numa regulamentação da profissão que exija o diploma de nível superior para exercer a profissão, esse serviço do profissional vai ser encarecido. E será que com isso poderia haver uma migração de trabalho? Será que as empresas deixariam de contratar a mão de obra brasileira para contratar a mão de obra chinesa, indiana, por exemplo? Há quem diga que poderia acontecer, né? Não acredito muito, não, mas é um argumento que eu ouço e leio com frequência. Elitiza a profissão, sem dúvida, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E por fim, sempre que exigir diploma poderia gerar uma proliferação de faculdades, né? Como a gente já falou aqui. Bom, vocês têm algo mais a comentar? Quando vocês forem graduados, né, terem o diploma de vocês vão se sentir mais aliviados se naquela época já tiver a implementação de uma reserva de mercado? Vocês se sentiriam mais aliviados se as vagas de trabalho fossem reservadas para pessoas só com certificado? Maria disse que não. Felipe também está tendenciando que não. Felipe não. Vocês gostam da ideia de, mesmo como acadêmicos, poder trabalhar como profissionais já nas empresas? O Enzo acha que em algumas áreas sim, que gostaria de ter reserva de mercado. O Matheus acha que não, sim, não. Bom, fica para vocês pensarem então, gente, se vocês gostariam ou não. A reserva de mercado é adotada, né, em algumas profissões. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Pilates estava na moda, né, no pico, assim, no auge, né, da proliferação desses estudos de Pilates, que houve um conflito entre profissionais de educação física e fisioterapeutas. E daí a categoria dos fisioterapeutas estava pedindo para que o Pilates fosse aplicado só por fisioterapeutas, o que seria uma reserva de mercado, né? Eu lembro também, alguns anos atrás também, uns 10 anos atrás, sobre a discussão que teve na regulamentação da profissão de jornalista. Vocês lembram disso? Se discutiu, na época estava se discutindo que todo mundo estava virando uma espécie de jornalista, né? Então, eu posso ter meu blog, falar lá sobre tecnologias, colocar meu ponto de vista e quão responsável por aquela matéria eu sou, como não profissional do jornalismo. Será que todo blog teria que ter um profissional de jornalismo por trás? Era o que se discutia na época.
Deixa eu ver, o Felipe falou que não precisava de faculdade é mais como um complemento. A Bárbara falou que acha que não por esse motivo, mas é importante a regulamentação da profissão, principalmente pelo piso salarial. Nós não temos um piso salarial, né? Então, pode haver uma prostituição, como dizem, né? No jargão, assim, de cada um oferecer um menor salário para pegar um determinado trabalho, pode acontecer. A Maria já falou, rebateu, né, que a experiência dela com piso salarial é que não é respeitado. O Matheus falou que princípios do mercado de trabalho são diferentes dos princípios que a faculdade dá. Quer falar de alguma situação específica, Matheus? Não? Não? Bom. Tá bom. Então, o Felipe falou que, pelo que viu, no Brasil existe um piso salarial informal, porém aumenta exponencialmente com diploma. O Matheus falou que a faculdade dá uma base, mas que se aprende para valer trabalhando, sem dúvida. Botar a mão na massa e projetos realmente que vão para a produção, estão para a produção, solucionar problemas reais é enriquecedor, né? Sem dúvida. Bom, então tá. Então, ó, vamos encerrar a discussão aqui e voltar para o AVA. A Maria concordou ali com o Matheus. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Acho que eu esqueci de compartilhar de novo a tela com vocês. Aquela hora eu fiquei lendo o projeto de lei sem vocês verem, né? Vamos lá aqui. Então, gente, estamos aqui, né, falando sobre regulamentação da profissão. Vocês já responderam o questionário, já fechou, porque esse questionário era só para a gente dar início à nossa discussão, né? Depois eu coloco aqui o vídeo para essa aula que está sendo gravada. Tem aqui os 2 projetos de lei, a carta que a SBC mandou para o presidente Temer em 2016, e aqui, gente, está a tarefa do dia. E essa tarefa é mais do que uma tarefa, é uma pequena avaliação, porque se vocês olharem lá o plano, a gente tem 4 pequenas avaliações, tá? A primeira delas, T1 para o dia 15, é essa que eu vou falar agora, tá? E a T1, gente, ela vale, deixa eu ver aqui, 33, ela vale 16% da nota, mais ou menos, né? 1,6, mais ou menos. Então, não é muita nota, mas se não fizer, já vai ficando complicado atingir a média. Então, o que vocês vão fazer aqui é uma tarefa divertida. Vocês vão fazer um banner, ou uma tirinha, ou um meme, sobre a regulamentação da profissão de computação. Então, juntem aí com alguém, formem uma dupla, e daí vocês vão usar algum software para fazer, por exemplo, um meme. E aí, eu quero que vocês usem a criatividade para falar sobre a regulamentação. Pode ser um material instrutivo, por exemplo, uma tirinha, né, que você vai contar, falar ali sobre a regulamentação, sobre o projeto de lei da SBC, ou pode ser um material educativo, mas que conta com ironia, com sarcasmo, né? Quando é acadêmico, pensa gosta da liberdade de exercer a profissão, e quando é profissional quer reserva de mercado, sei lá, pensem em algo assim, criativo, e aí vocês vão fazer o upload desse material na página mesmo que está aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, já tem algo. Ô, louco, vocês são rápidos, hein? Por um minuto pareceu inteligência artificial, já colocando tudo que eu quero. Vamos lá, vocês são joia. Memes do Matheus e do Roger. O Roger tá aqui nessa aula? Nessa turma?
Roger, quanto tempo? Você nem fala da sua experiência, Roger. Eu lembro que você já tem graduação também, né? Mestrado até. Pessoal falando que não é criativo, vai rir da gente mesmo. Pois é. Vitor tá falando que o Roger é turista. Não quer falar não do seu caso, Roger? Qual é a sua formação? Eu lembro que era alguma coisa de engenharia, né? Sim, tá quieto. Ambiental. Não quer papo, não. Tá bom, Roger, eu vou te deixar quieta aí, então. Vou ler lá sua tirinha. Deixa eu ver aqui. Não vou ficar lendo, né? Cada um vê aí, né? Eu sempre me divirto nessa aula, saem umas pérolas. Olha, gente, muito bom. Ai, gente, vocês são jóia. Legal. Então, vocês pegaram o espírito da coisa mesmo, tá? Rouba meme lá do Facebook, pode ser um pouco antiético, tá? Não vamos ligar, não. Minha ideia é depois juntar todo esse material que eu faço de meme nessas disciplinas, na disciplina, e fazer uma exposição. Então, vocês me dão a permissão? Devia ter pedido antes, né? Então, se um dia vocês estiverem passando lá no hall da Facom, não estranhem de ver o trabalho de vocês lá. Se for anônimo, né? Porque senão a LGPD vai me ferrar, né? Pois é. Verdade, gente. Legal. Então deu para entender a tarefa, né, gente? Ó, para fazer isso, se divertir aí com o colega, vocês já vão ganhar mais de 15% da nota, tá? Então é para entregar até terça-feira, terça à meia-noite, dia 15. Lembrando, gente, que semana que vem a gente não vai ter aula, que vai ser a semana da computação, né? A Secomp. Então, vocês estão dispensados para participar da Secomp. Então, recomendo fortemente que vocês participem, se inscrevam nos minicursos, tirem o máximo de conhecimento possível. Nesse meio tempo, é capaz, não vou prometer, mas é capaz de eu liberar mais uma atividade para vocês, tá? Vou fazer uma videoaula e vou deixar uma atividade, só que não vai ser para entregar terça-feira. Aí eu dou mais um prazo, vocês entregam só na outra semana, talvez até na outra, tá? Mas se eu conseguir fazer, eu entro em contato e explico direitinho para vocês por mensagem, tá? Quem faltou a aula de hoje? Eu sei que tá todo mundo aqui, vocês não faltaram, mas podem passar lá para os colegas. Quem faltou vai ter que fazer uma atividade para ganhar presença, porque eu vou tirar um print agora daqui. Acho que não tem como tirar um print mais fácil do que um print de fato, né? Deixa eu ver como que eu faço. Aqui. Aí, quem tá aqui já ganha presença. Quem não tá, vai ter que fazer uma redação para ganhar presença, tá bom? Bom, então, assim a gente praticamente termina. Deixa eu ver aqui. O Thiago tá perguntando quem quer fazer dupla. O T2 é para o dia 22 mesmo? Deixa eu ver o T2. Ai. T2 para o dia 22. Ai, logo depois do Secomp, né? Eu vou pensar, Piero. Se eu conseguir liberar esse material, pode ser que seja para o dia 22, mas bem pouco provável, tá? Então, não tem problema nenhum em deixar para o dia 29, fica mais fácil. Pode ser individual, não tem problema. Leonardo, a atividade de hoje, o questionário não precisa ser feito, já foi, tá? A gente usou no começo da aula. Faz agora o dos memes, banners, enfim.
o outro trabalho, tá? Gente, pelo amor de Deus, cuidado para não apagar o trabalho alheio. Vira e mexe, eu uso essa função, esse recurso do Wiki, e aí as pessoas se confundem, e às vezes acontece de um apagar do outro, então muito cuidado, tá? Fica lá o log, mas depois dá trabalho para revisar. Ainda não achei uma forma de fazer um material colaborativo de forma mais fácil, tá? Bem, gente, é isso então. Vou me despedir, se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, e a gente se vê só dia 22, tá? Boa se compra para vocês, bom trabalho, boa diversão aí com os memes. Não vai fazer meme da professora, hein? Boa noite. Até mais, gente.